Bom dia, aqui é Remo Noronha, mais uma aula de Física ou Matemática. Hoje é um projeto especial que é o projeto Destrinchando. Ao invés de resolver as questões, vamos ver aqui como é que foi a prova de matemática, qual é a lógica dela. Já fizemos isso com a parte da prova de Física. Então, 45 questões aí para a gente dizer que tipo de questões era, que tipo de conhecimento você tem que ter, de que forma você tem que se preparar especificamente para a prova do Enem. Então tá aqui a prova. O Enem é uma prova que tem 180 questões, pode ver aqui, ó. Aqui eu vou usar minha própria carinha para mostrar para vocês, questão de 136 a 180. Então a prova termina nesse segundo dia aí, prova feita em 2 dias. Primeiro dia, ciências humanas e de linguagens. Segundo dia, ciências da natureza, física, química, biologia, meio ambiente. E a segunda parte, 45 questões de matemática, tá? Então, uma prova cansativa, né? Aquela velha história de que rapadura é doce, mas não é mole. Tá? O Enem é uma prova que você tem que ter preparo físico para fazer, porque você termina a prova cansado. Não tem jeito, mesmo você estando preparado. Tá? E que tipo de questões a gente encontrou nessa prova aí? Diga-se de passagem, na minha opinião, a melhor prova do Enem, eles diminuíram um pouquinho o nível, as questões de uma maneira geral estão mais fáceis, mas mais matemática do mundo real, questões que você pode ficar assim, não, esse problema pode acontecer com alguém realmente e a pessoa tem que usar matemática para resolver. Tá? Interpretações um pouco menos enroladas, sem o que eu chamo de falsa contextualização, porque contextualização, quando você pega uma história para poder resolver uma questão de matemática e está tudo engajadinho, beleza. Mas muitas vezes a contextualização enrola e depois pergunta outra coisa que não tem nada a ver. Não aconteceu isso nessa prova. E, finalmente, uma prova colorida, né? A prova amarela aí com as tarjas amarelas aí, para você lembrar que a tua prova é amarela, questões bonitinhas, coloridinhas, tal, que é uma besteira, mas ajuda, né? Você vai estar cansado, então uma prova com uma boa disposição gráfica ajuda sim, tá? E vamos ver as questões. 136, estudos, carboidratos, fornece energia ao corpo, reserva proteína, nananana. 30 minutos, sim, é uma questão de razão e proporção, onde você usa a famosa regra de 3. Agora, a regra de 3, a gente tem que tomar cuidado, porque para a regra de 3 funcionar, as relações têm que ser lineares. Se por um acaso a questão fala alguma coisa sobre área ou sobre volume, alguma coisa elevada à quarta potência, né? Ou por aí vai, você tem que ficar atento, porque não é em todo momento que você vai usar a regra de 3. Tá? Então, regra de 3, tranquilo, vida que segue. Questão 137, questão clássica de trigonometria. Né? Ele dá uma altura aí que você tem que pensar como é que você vai trabalhar sabendo seno, cosseno, tangente, questão clássica de trigo. Mais uma vez, mais uma questão tranquila comparado com os outros Enems. Questão 138, razão e proporção, mas também interpretação de gráfico, caiu demais. Interpretação de gráfico, raciocínio lógico, essa prova teve muitos aspectos parecidos com uma prova de psicotécnico, em que você não tem que fazer uma conta, ou uma conta muito simples para poder entender o que fazer, né? E no caso do gráfico, a gente tem que sempre lembrar de quais grandezas estão relacionadas no eixo X e no eixo Y, e também qual a unidade, e a partir daí pede para você achar uma razão em uma proporção, em uma escala. Na 139... 139 é aquela questão que dá uma tabelona e você tem que fazer conta dessa. É uma questão chatinha, mas mais uma vez questão de matemática da vida, né? Se você um dia for profissional de educação física, tem que fazer contas desse tipo para poder entender o gasto calórico semanal de alguém e tudo mais. Muita conta, contas fáceis, mas uma questão bem trabalhosa, né? Questão 140 a cada bimestre, folha. Essa daí, apesar de ser uma questão de matemática do dia a dia, uma coisa que poderia realmente ter acontecido com alguém que queira comprar e quer chorar um desconto, porque tem um gasto máximo, né? E você pede para você perguntar aí, no final das contas, uma razão, uma proporção, depois de você fazer umas contas.
ela é um pouquinho trabalhosa e é aquele tipo de questão que exige você fazer com atenção. Questão 141. Ela é fácil, mas você tem que tomar cuidado. Sabe aquela coisa assim que de repente você se enrola um pouquinho com ponteiro de relógio, ou com fuso horário, essa coisa toda? Então, é uma questão fácil, razão e proporção, você pode pensar dessa forma, mas tem que ler com cuidado para não confundir, porque as palavras, inclusive, não ajudam. Tzolk'in, Kim, Raab ou Aab, sei lá como se pronunciaria isso aí, pode causar alguma confusão, tá? Mas você fazer as anotações bonitinho e partir para o abraço. Questão 142, muito interessante, tá? Que parte de um conceito de que você pode pensar o famoso teorema de Pitágoras, mas também pode pensar na lei dos cossenos, né? Então, conforme você tem um triângulo, a abertura um pouco maior ou um pouco menor vai te dar resultados um pouco diferentes. E a conta propriamente dita que teria que fazer, a banca já fez para você. Então não está preocupado em tanto que você seja capaz de fazer conta, mas sim de interpretar a questão propriamente dita. A questão 143 é para você, é uma questão clássica de física, né, de você saber quais unidades estão envolvidas em uma determinada grandeza, né? Então, se você tem o hábito de montar fórmulas, tipo, por exemplo, velocidade, espaço dividido pelo tempo. Então, se você quiser saber uma unidade de velocidade, você tem que saber uma unidade de espaço, por exemplo, metros, dividido por uma unidade de tempo, segundos. Então, uma questão que parte bem para esse tipo de lógica, tranquila também, tá? Mas realmente o aluno tem que ter o pré-conhecimento para poder fazer e entender como uma questão fácil. Gerente de fábricas, para isso, o número de unidades vendidas, assim, essa é uma questão de progressão, né? Então, você tem 80, 90, 100, então o próximo vai ser 110, a outra 190, 170, 150, o próximo vai ser 130. Não diria nem uma pegadinha não, tá? Porque a matemática do mundo real, você só tem que modificar alguma coisa depois que os resultados aparecem. Então, repara que tem uma palavra aí. O que acontece no mês seguinte a alguma coisa? Então, tem esse detalhe aí, né? Eu canso de dizer e vou falar mais uma vez. Antes de saber fazer conta, você tem que saber ler, né? Então, tem uma questão interpretativa aí e uma questão de progressão aritmética bem tranquila. A questão 145 é uma questão difícil e, inclusive, ela leva em consideração, ela é difícil, digamos, não tanto porque você vai ter que fazer uma conta absurda, mas porque você tem que conhecer o conceito de histogramas, inclusive entre dois dos vídeos mais acessados aqui no canal, justamente para calcular variância e média aritmética com o uso de histograma, você tem que conhecer o conceito. E deram uma invertida aqui do gráfico tradicional, né? Aquilo que eu falei, em vez de botar o número de viagens no eixo horizontal e o número de quantidade de motoristas no eixo vertical, deu uma invertida no gráfico aí, coisa que pode fritar a cabeça de alguém. Então tem que fazer com atenção, observar direitinho, conhecer o conceito de histograma e ter a base o básico de estatística para poder matar essa questão, tá? Então, o Enem sempre, desde que começou, sempre caiu alguma questão de média aritmética, mediana, moda, às vezes caiu até questão de desvio padrão e variância, mas foi realmente pontos fora da curva, né? Mas média, mediana média, mediana e moda você tem que conhecer, tá? E para matar essa questão você realmente tem que ser familiarizado com o uso do histograma, tá? Tem aí, se você abrir os vídeos mais vistos, o vídeo que eu tenho mais visto é justamente sobre isso. Questão 146,
Nível de água em um determinado horário, tem questão interpretativa aí, fazer com cuidado, tá? E compreender o conceito de vazão, quanta água vai para um determinado lugar em unidade de tempo, tá? E saber volume especificamente de cilindro. Então, boas questões normalmente envolvem áreas diferentes de conhecimento, é o caso aí, uma questão muito bem pensada em matemática do mundo real. Questão 147, imagina-se um jogo aí e pergunta quando os ângulos vão ser iguais, vai acontecer quando você estiver no mesmo círculo aí, né? Então é a questão do ângulo, eu esqueço o nome, tá? O ângulo em relação ao círculo, ele pode ser central, eu esqueci o nome, mas enfim, vai estar resolvidinho aí no canal, mas é aquela questão do ângulo que vem do cantinho do círculo, né? Eu esqueci o nome disso. Questão 148, difícil, né? A banca dá um empurrãozinho aí para você matar ela. Eu aproveitei para me testar também, matar a questão sem o empurrãozinho da banca, aí ela ficaria mais difícil ainda. O empurrãozinho da banca tá aqui, ó, que deu: considere que os números colocados nos vértices do triângulo estejam em progressão aritmética em razão igual a 2. Ou então eles vão ser os ímpares ou os pares. Eu tentei matar a questão sem levar isso em consideração, para eu me divertir com a questão. E se não tivesse esse dado aqui, a questão seria dificílima, né? Mas dado isso, você coloca aí nos vértices 1, 3 e 5 e vê o que acontece, ou 2, 4 e 6 e vê o que acontece, tá? É uma questão difícil até de chutar, mas linda questão, tá? Nível de dificuldade interessante, tá? Mesmo com a dica, é uma questão para parar para pensar, mais do que simples raciocínio lógico, tá? Tem que fazer algumas contas também. Tem que fazer algumas contas, não lembro. Tem sim. 149, alojamento na universidade para aluno de primeiro, segundo, terceiro ano. Aluno de primeiro, segundo, terceiro ano, lembra quando eu fiz academia do Corpo de Bombeiros, né? O quarto melhor seria com certeza para o aluno do terceiro ano. Então aí, como na universidade o espaço é mais democrático, a probabilidade de ser de alguém do primeiro ano, lógico, privilegiando os alunos mais sêniores, né? Então tem questão aí de probabilidade, uma questão bonitinha. Tá? Probabilidade, se uma banca quiser fazer questões dificílimas, a minha aposta é sempre probabilidade. Em matemática, a probabilidade dá questões assim de fritar o cérebro. Não aconteceu nesse Enem, não. Houve questões realmente para pensar. Tá? Sua probabilidade é interessante, né? Cada um sofre de alguma coisa na vida. Eu sofro de torcer para o Vasco da Gama. E eu coloquei aqui no canal a probabilidade de queda na rodada anterior do Santos, do Vasco e do Bahia, né? Então, coincidiu de cair o time com menor probabilidade, que bastava eles ganharem o jogo que eles não cairiam. Mais uma coisa que eu canso de dizer também é que probabilidade tem muito a ver com espaço amostral, né? Probabilidade é o que é favorável dividido pelo total. Quando esse total é um número pequeno, os desvios de curva acontecem com maior frequência, né? Então, quando você faz a conta com gás perfeito, e é um mol de moléculas, 6,02, que multiplica 10 elevado a 23, que é um número grande para cachorro, para gato, para papagaio, para urubu, um número enorme. Então, as contas que você faz probabilísticas, elas batem bonitinho no resultado. Como no futebol você tem apenas um gol muda o jogo, né? É o jogo no qual acontecem as maiores coisas fora da curva, as maiores zebras, né? Então aqui, questão de probabilidade. A probabilidade nessa prova veio tranquilinha. Questão 150, mais uma vez, volume de cilindro, parecido com aquela outra lá, com nível de dificuldade um pouquinho maior, né? Aquilo que a gente já fala, uma questão fácil, uma questão média, uma questão difícil. Cilindros e cones, dá para ver claramente que essa aqui é a tal da questão média. Primeira questão fácil é aquela que mostrou os trabalhadores construindo um cilindro, e essa segunda aí, uma questão de um pouquinho maior dificuldade, mas basta fazer com atenção que a gente mata ela, tá?
E depois eu mostro para vocês qual eu considerei difícil. 151, fábrica, creches, tá. Questão interpretativa, você tem que saber aí que são oferecidas informações a mais, né? Então você tem que selecionar as informações que são significativas para poder matar a questão. E uma vez você entendendo a interpretação da questão, não é tão difícil, tá? Mas canso de dizer e vou falar mais uma vez, antes de saber fazer conta, você tem que saber ler para se dar bem no Enem. Questão 152 é uma questão linda, 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 em que você tem que enxergar o que a gente chama de progressão aritmética interna, né? Então, 1, 5, 12, 22, 35, qual é o padrão que se estabelece aí? Se estabelece que a diferença entre um número e o outro forma uma PA. Uma vez você enxergando isso, a questão morre tranquila. Questão 153 é uma questão de trigonometria. Você tem que saber montar gráfico de seno, o gráfico da função seno ou da função cosseno para poder matar essa questão, para entender qual o desenho que acontece aí da altura que você vai ter em relação ao solo. Questão 154 pergunta desses dados que tem aí o aluno que é magro e alto, tá? Que nem quando eu era moleque jogava vôlei. Se por um acaso pintasse algum outro moleque magricelo para jogar comigo, eu tenho 1,86 m e na época, pô, não tinha nem 70 quilos, né? Então era... pintasse algum outro garoto magricelo para jogar comigo, era graveta e espeto. Então tá perguntando aí quem é a dupla graveta e espeto dessa turma aí, e você tem que enxergar isso no gráfico, mais uma questão de interpretação de gráfico, para você saber aí quem tem altura acima da média e quem tem massa corporal abaixo da média. Eu estaria incluído nessa história, e hoje altura acima da média tudo bem, mas eu tô aqui com meus 110 quilos aos quase 60 anos de idade. A questão 155 é conta para cachorro, muita conta, é questão longa para ser feita com cuidado e tudo mais, tá? O Enem gosta de muita conta, né? E aí nessa daí não cabe nem você fazer aproximação, é braço mesmo. Você tem que ver o que acontece se o cara não tem nenhum ajudante, se ele tem 2 ajudantes, 3 ajudantes e tudo mais. Inclusive, arte do chute, quando você tem assim, ó, tá vendo que é 1, 2, 3, 4, 5, e uma delas é a resposta, e você tem uma variação crescente aí, que fica claro no texto, aí você vai pelo meio. Tenta aí com o que acontece com 3 ajudantes, se por um acaso bater o número certinho, beleza, se for a menos, se você chegar à conclusão de que a menos pode ser 1 ou 2, se for a mais 4 ou 5, então você não tem que fazer a conta aí para todo mundo, tá? A arte do chute é importante você dominar. Questão 156, método de proteção de lavouras. Isso aqui é uma exponencial, né? Então, vai aumentando de 100, a cada 3 dias já aumenta 100, então, multiplica por 10, então, você começa com 100, depois 1.000, 10.000 e por aí vai. E eu fiz essa questão utilizando um montão de 0 ou então a potência de 10. Eu acho interessante que o aluno se familiarize com a potência de 10 para fazer as coisas mais rápido. Questão 157, mais uma questão de probabilidade. Então você tem que entender aí que uma senha é melhor quando você aumenta o espaço amostral, né? Então, você tem uma senha certa, isso você não tem como mudar. Mas se você pode escolher entre 1.000 senhas possíveis e 10.000 senhas possíveis, quanto maior o número de senhas você tiver, melhor, né? Então, tem que fazer essas contas aí na probabilidade dessa questão. 158 é uma questão de probabilidade cujo resultado, para mim, foi surpreendente, né? Que a chance de você escolher um número, se você tem um número fixo, a chance dele sair, ele varia se você tiver 2 urnas e sortear as unidades e depois as dezenas. Bem interessante a questão, tá? E me trouxe conhecimento novo, que é sempre bom. Questão 159, lembra aquele papinho que a gente teve sobre razões e proporções? Aqui você tem que enxergar que a relação é quadrática, né? Então, L0, 2/3 de L0, depois você põe ao quadrado, 4 nomes, depois você põe ao cubo,
8, 27, né? 8 é 2 ao cubo, 27 é 3 ao cubo, para poder enxergar que essa variação não é linear. Tá? E a partir daí você mata a questão aí com... você pode pensar também em termos de progressão geométrica. Poxa, eu voltei tudo aí, deixa eu chegar lá. Foi. Ó, então você aproveita e vê aí como a prova é longa, tá? Prova... Essa questão dos pentágonos é linda, linda questão. Diga-se de passagem, melhor prova do Enem até então. A prova que eu mais gostei de fazer. A questão 160, máximo ou mínimo de gráfico de segundo grau, né? Aí é aquela hora que os engraçadinhos vão dizer, mais uma vez passou minha vida sem eu precisar saber que delta é B2 menos 4AC. Cara pálida, se você não sabe, alguém tem que saber por você. E se você desperdiça a possibilidade de ter algum determinado conhecimento, você desperdiça a possibilidade de raciocinar de maneira diferente e aumentar a sua capacidade crítica. Então, poxa, não fala isso para mim não, pelo amor de Deus. Então eu faço essa questão de duas maneiras diferentes, tá? Uma com aplicação de fórmula, que é bom se o aluno já está maceteado, sabe aplicar a fórmula, ótimo, mas você esquece como é que a gente faz essa questão sem saber fórmulas, tá? Mas tendo conhecimento de como funciona uma parábola. Questão 161, extremamente direta, não está perguntando como é que a coisa está variando ao longo do tempo, e sim o que acontece, poxa, na primeira hora, e é uma questão, ela é tão direta essa questão, que você pensa assim, caramba, deve ter uma pegadinha, mas não tem não, ela é uma questão fácil e direta. A questão 162, se você enxergar que na diagonal do gráfico você tem traçar uma diagonal a 45 graus, você vai ter os valores quando x é igual a y, ela fica fácil. Senão, você tem que pegar dado a dado para entender em instante A é maior do que B, ou B é maior do que A. Tá? Também resolver essa questão de duas maneiras diferentes para você ampliar seu arsenal para matar questões. Questão 163, já caiu questão parecida dessa com essa, tá? Que é pura aplicação de fórmula. Não se olha assim, a questão é dificílima. Não, se você domina logaritmos, tá? Aí não tem jeito, você tem que saber logaritmos. A partir daí, aplica as fórmulas e mata a questão. Vida que segue. Questão 164, lembra que eu falei de volume de cilindro? Essa daí envolve volume de cilindro e volume de cone. Então, tem uma questão de uma complexidade interessante, contas chatinhas, aí o Enem não consegue se livrar muito disso, né? Mas lógico, você está fazendo uma prova de matemática, há que se esperar que você saiba fazer conta também. O que me leva a uma outra coisa engraçada, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu sou bom de matemática, quando a pessoa queria dizer que eu sou bom de aritmética. A pessoa ser boa de conta não é necessariamente ser bom de matemática, tá? E pessoal que faz matemática aí em altíssimo nível não necessariamente tem que ser bom em aritmética, tá? A pessoa seria um calculista. E você tem que saber como é que funciona o volume de cilindro, volume de cone, volume de tronco de cone, para poder matar essa questão. Mais uma vez, sabendo isso, tem umas continhas chatas para fazer para poder matar. Questão 165, mais uma de estatística, no qual você tem que saber o que é média aritmética. Também pode pensar isso em termos de média ponderada, tá? Bem direta, bem de aplicação de fórmula também. Questão 166, e essa daqui de probabilidade, bem interessante. Eu acho que das questões de probabilidade, apesar de ser uma questão... Por que eu digo que ela é fácil? Pô, não preciso nem comparar com IMITA, não preciso nem comparar com a SPSEC, não preciso nem comparar com a FUVEST. Mesmo comparando com as provas anteriores do Enem, essa prova está mais fácil em se tratando de probabilidade. Mas essa daqui é uma questão um pouquinho mais elaborada, né, na minha opinião. 167, estudante de robótica, como é que funciona um gráfico, interpretação de gráfico e o conceito de vazão, né? Se você está assistindo essa aula aqui direto de Portugal, você deve chamar de caudal, né? Quantidade de água que passa em um determinado momento. Questão 168, questão divertidíssima, tá? Que
pura lógica, tá? Puro raciocínio lógico. Questão 169, quando é que você vai plantar algo se você quer mais chuva? Então, qual bimestre aí você teria que aproveitar para ter mais chuva? Bem direta também, uma vez que você entende pura aritmética. Questão 170. Mais difícil da prova. Eu acho que eu posso falar isso sem medo de ser feliz. Tá? É uma questão de juros compostos, algo do qual, na nossa vida, no nosso dia a dia, se você puder fugir, melhor. Mas é uma questão que, ao invés de você ter um valor fixo e ver como é que vai ficando os juros de maneira progressiva, ele diz justamente o contrário, né? Você tem um determinado resultado e pergunta qual seria o juro composto que levaria àquele determinado resultado. Então é uma questão cheia de detalhes, dificílima, e para mim demandou um pouco de pesquisa. E eu fico pensando, se para mim demandou pesquisa, para o aluno médio é uma questão até assim, um pouco fora de eixo em relação ao que se propõe o Enem desse ano, né? Então, me preocupa você ter numa prova que é espalhada para todo o Brasil algo cujo conhecimento necessário para matar a questão, ela está guardada em nicho. Seria como, por exemplo, cair para mim uma prova em que eu teria que falar sobre risco de incêndio e caísse para você também. Então eu tenho uma vantagem absurda porque fui oficial do Corpo de Bombeiros 30 anos. Então, se a pessoa fez uma escola de altíssimo nível, ou se tem uma formação mais ligada mais voltada para contabilidade, ou está se preparando para concursos que exigem isso, ela vai ter uma vantagem desigual para os outros alunos que têm um ensino regular. Então, não pelo nível de dificuldade, que foi interessante, isso aí não tem como negar, é uma questão interessante, é uma questão bem feita, mas levando em consideração esse aspecto de exclusão, eu não gostei dela. Questão 171, bem direta, basta entender como é que funciona a função afim. 172 é uma questão interessante, inteligente, na qual você tem que perceber se por acaso você está fazendo uma trajetória circular, a sua distância em relação ao centro se mantém constante. Tá? Bonitinha a questão. 173, bem direta, né? Ela diz o seguinte, ó, quanto tempo você vai demorar no caixa 1? Se é 12 minutos por cliente e 5 minutos por professor, você vai demorar 60 minutos. No caixa 5, 9 minutos por cliente e 3 pessoas na fila, 27 minutos, em qual fila você entra. No mundo real, não importa a fila que você entra, ela vai ser a mais lenta. Se você se estressar e mudar de fila, a outra a que você saiu vai andar mais rápido, né? Lei de Murphy. 174 é você saber qual a diferença de cone para setor circular. Tem até um termo aqui que eu tive que pesquisar. Segmento circular. Eu não sabia o que era isso antes de ver essa questão. Questão de 175, questão de área, né? Então, qual é a área da calçada? Você tem que saber que você tem um quadrado cinza aí que teria 30 por 30, 900 metros quadrados, e a piscina tem 20 por 20, 400 metros quadrados, subtrai 500 metros quadrados aí para você saber. Questão de 76, interpretação direta de gráfico. Se você vê que de 10 a 12 minutos você não tinha intensidade de internet, nem 16 e 20 minutos, basta você somar 2 mais 4 minutos aí para ter a resposta. Questão de 177, essa questão foi anulada. Na hora da prova você não tem como saber, porque ela é uma questão bem feitinha, não tem nada demais. Ela pergunta aí quem foi menos vacinado, foram os adultos entre 20 e 29 anos, e você teria uma resposta, e na hora da prova você não tem que pensar nisso. Ela foi anulada por uma questão legal que o Enem não pode repetir, eles já tinham usado essa questão. 178, questão de matemática do mundo real. Qual é a área do piso que você tem que colocar aí para botar nessa escada feiozinha aí, né? Pelo menos ela tá toda proporcionalzinha, né? Foi mal projetada, mas bem feita. Essa questão 179 lembra muito as minhas aulinhas de inglês, né? Go straight ahead, turn right, turn left, né? Bem isso. Você, a partir de uma orientação, saber para onde você está andando, para o norte, saber quando você está andando para o leste, para poder localizar a sua cadeira aí
bem direta também. Questão 180, você vê quanto custa cada bilhete azul, cada bilhete vermelho. É interessante que as cartelas têm 9 tickets, né? Em vez de ter 10, é que nem aquela coisa de você ter dúzia de 11, né? Aí você tem 2 equações e 2 incógnitas e mata a questão. Bem, pessoal, é isso. Espero que esse Destrinchando ajude você a entender como foi a prova do Enem. Na minha opinião, a melhor prova do Enem já feita. Coloridinha, bonitinha e tudo mais. E espero que esse Destrinchando te ajude a compreender a lógica do Enem. Lembrando sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia, pedindo para você deixar um like aí para poder fortalecer o trabalho do velho. Drive na descrição do canal. Esse Drive, ele agora tá, assim que você abre o YouTube, aparece lá, à sua disposição, com um montão de recursos para te ajudar. Compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. E no mais, aquele grande, aquele gigante, aquele enorme abraço.